Em uma partida com prováveis estreias nesse começo de temporada e evitando criar uma crise logo no começo do ano, o Goiás recebe o Vila Nova às 10h30 da manhã no domingão, né? Nesse período da manhã, que é geralmente um horário um pouco mais difícil, mas para a gente torcedor, certamente um evento diferente. Desta vez no estádio da Serrinha, voltando a receber um clássico, né? Entre Goiás e Vila Nova. No vídeo de hoje quero comentar aqui sobre as prováveis escalações de cada uma das equipes, né? Será que o lateral direito Bruno Santos fará a sua estreia pelo Verdão desta vez? A situação do Dieguinho, será que pode aparecer, por exemplo, como uma surpresa nesse meio de campo? O Guto Ferreira vai escalar 3 zagueiros ou apenas 2? O Bruno Melo, lateral esquerdo, ou um terceiro zagueiro para aquele lado canhoto? Quero comentar com vocês em nosso vídeo de hoje o histórico, também a tabela do Campeonato Goiano e como vem a equipe adversária para esse confronto no estádio Hélio Pinheiro. Esse era o principal assunto que quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Lembrando que sempre postamos pelo menos 2 vídeos diários aqui no nosso canal. Hoje, ainda no domingão, teremos aí o pós-jogo, né, desse compromisso, perdão, no sábado, que eu vou estar postando esse vídeo no sábado no período da tarde. Estou gravando ele na sexta-feira, por isso essa confusão em relação às datas. Possivelmente esse jogo, esse pós-jogo vai sair logo após essa partida lá no estádio da Serrinha. Combinado? No máximo ali, vamos supor, o jogo vai acabar 12h30, então no máximo até umas 2 horas já quero ter postado aqui para vocês, né, a análise, tomara que seja com uma vitória do maior do Centro-Oeste. Fechado? Peço para você também se inscrever no nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Lá a gente pega os melhores trechos, né, de cada um dos conteúdos que gravamos aqui semanalmente no canal. Colocamos em no máximo 3, 4 minutos direto ao assunto. O link aqui embaixo no primeiro comentário fixado também. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre essa expectativa do clássico entre Goiás e Vila Nova nesse domingão, dia 29 de janeiro, às 10h30 da manhã, no estádio da Serrinha. Esse compromisso que é válido pela 6ª rodada do Campeonato Goiano, o Goiás buscando se recuperar não só na competição, mas livrar de vez, né, uma eventual crise logo agora no começo da temporada. De fato, a tabela não foi muito generosa com o Goiás, né, tendo ali confrontos difíceis no Campeonato Estadual. Se engana quem acha que o Goianão é um campeonato horroroso, e não é, já vinha falando isso desde o começo da competição, e eu prefiro que os primeiros jogos já sejam desafios ainda maiores, que a gente pode observar principalmente as qualidades e os defeitos de cada um, né, dos seus jogadores. O Goiás estreou logo com a Aparecidense, uma equipe da Série C do Campeonato Brasileiro, que quase subiu para a Série B do ano passado. O Atlético lá no Antônio Ascioli, na 3ª rodada recebeu o Anápolis, que na minha visão, dos times do interior, excluindo obviamente a Aparecidense, que está aqui na região pertinho, né, de Goiânia, enfim, eu acho que é o time mais forte dentro do interior. Na 4ª rodada, um compromisso difícil, com as reservas lá em Imporá, uma boa partida dentro daquele contexto. Na última rodada também, uma outra partida longe de Goiânia, dessa vez contra o Craque em Catalão, na última quarta-feira. E agora esse compromisso, né, nada mais nada menos do que a maior rivalidade na história do futebol goiano, né, entre Goiás e Vila Nova. Um jogo 10h30 da manhã, tinha muitos anos, né, que não tínhamos um jogo no estádio do Goiás, seja no Serra Dourada, enfim, nesse horário, na parte da manhã. Se eu não estiver muito enganado, o último compromisso do Goiás como mandante foi, acho que Goiás e Joinville, lá no Brasileirão de 2015. Acho que depois disso, né, um calor ali que naquele momento dava uma sensação térmica de quase 50 graus, né, na cabeça dos jogadores. Isso aqui no Centro-Oeste é muito difícil da gente imaginar essas partidas neste horário, mas é muito bacana até mesmo pra gente torcedor, né, estar aí presente novamente nesse compromisso. O técnico Guto Ferreira obviamente faz muito mistério em relação a essa provável escalação. Como eu estou gravando esse vídeo já antecipadamente, na sexta-feira, eu vou colocar aqui um esboço do que pode ser essa escalação do Goiás e com 2 informações. O Bruno Santos, lateral direito, apareceu, né, o seu nome no beat da CBF, e o Dieguinho, informação lá do meu parceiro, o Vitor Pimenta, que ele voltou aos treinamentos durante essa semana. Pode ser que seja titular, pode ser que fique no banco de reservas ou que nem isso aconteça. Mas se caso o Dieguinho apareça, né, dentro desses 11 titulares, não seria uma surpresa dentro da sua evolução física, né, nos últimos dias. As possibilidades, possivelmente o Goiás deve entrar com 3 zagueiros, aquele lateral esquerdo, 2 laterais esquerdos na teoria, né, o Bruno Melo e o Sander, e na zaga possivelmente com o Halter e o Cildimar. No meio de campo aí que fica a dúvida, será que o Goiás vai jogar com camisa 10? O Marquinhos Gabriel ainda segue fora. O Palácios é melhor deixar ele centralizado, ou na meia direita, por exemplo, na vaga do Diego Gonçalves? Quero basicamente passar aqui para vocês. Quem está de fora desse compromisso? O Goiás não tem
nenhum jogador amarelado, suspenso, né, nessa questão. Então os únicos que estão de fora é por conta da parte física mesmo, né, algumas lesões, como no caso do Apodi, também o Breno Herculano, né, que teve essa grave lesão no jogo contra o Craque no seu joelho direito. O Dieguinho ainda é essa dúvida, né, para fazer a sua estreia nessa temporada, e o Marquinhos Gabriel ainda aprimorando a parte física. Pode ser que o Marquinhos Gabriel apareça no banco de reservas nesse jogo contra o Vila Nova. Eu colocaria uma provável escalação do Goiás com, obviamente, o Tadeu no gol, lateral direita com Bruno Santos fazendo a sua estreia, já que é a única alternativa viável. O Maguinho perdeu de vez chance com o técnico Guto Ferreira. Talvez, se fosse uma outra alternativa, o Ian Souto. Então, Tadeu, Bruno Santos, a zaga com Sidmar, Lucas Alter e o Bruno Melo, fazendo aquela função como terceiro homem pelo lado esquerdo. Lateral esquerdo, de fato, com o Sander. Meio de campo, Felipe sendo esse primeiro volante, acho que pode ser uma boa surpresa após a sua estreia contra o Iporá lá no Ferreirão. Dieguinho ou William Oliveira, ou até mesmo o Zé Ricardo. Caso o Felipe não seja titular, a gente pode imaginar, talvez, novamente repetindo a escalação, Zé Ricardo e também o William Oliveira, né? Lá na frente, Vinícius, Nicolas e o Diego Gonçalves ou o Palácios. Eu não vejo o técnico aí, o Guto Ferreira, utilizando, por exemplo, um camisa 10. Pode ser que o Palácios substitua o Diego Gonçalves e aí sim ele pode fazer aquela região mais central e deixando, por exemplo, um corredor mais livre para o Bruno Santos. Com esse esquema de 3 zagueiros, entre aspas, né? Com o Bruno Melo fazendo essa função pelo lado esquerdo, os laterais podem ir muito mais na parte ofensiva, como por exemplo aconteceu com o Sander, né? No jogo contra o Craque, ele deu uma assistência para o segundo gol, né, do Nicolas, e também deixou o Vinícius na cara do gol em um cruzamento até a linha de fundo. Então eu basicamente, se fosse para minha escalação, eu ia obviamente ali com Tadeu, Bruno Santos, Sidmar, Lucas Alter e também o Bruno Melo, e o Sander na lateral esquerda. Meio de campo com Felipe e Dieguinho, Vinícius, Nicolas e também o Diego Gonçalves para o que a gente tem, né, de melhor nesse compromisso. Mas como eu falei para vocês, a parte física pode pesar, principalmente na escolha do Bruno Santos, né, que vinha jogando normalmente, mas aí vai dar a escolha do treinador para fazer ou não a sua estreia no Campeonato Goiano. Além disso, o Felipe, né, o volante que fez a sua estreia na penúltima partida contra o Iporá, e o Dieguinho, né, ainda recuperando dessa sua parte física, pode ser uma das novidades. Caso eles não apareçam, talvez o Ian Souto pode fazer essa função como um lateral direito, entre aspas, mas até mesmo como um terceiro zagueiro ali atrás. O meio de campo, se não tiver condições, o Felipe e o Dieguinho, possivelmente aparecendo o William Oliveira, juntamente com o Zé Ricardo. Marquinhos Gabriel, João Paulo, Carlos Maia, eu não vejo esses caras com grandes chances, né, para iniciar e fazer essa função como um camisa 10. Pode deixar sua avaliação aqui embaixo também nos comentários sobre essa incógnita que ainda é a escalação do maior do Centro-Oeste, qual seriam as melhores alternativas neste momento, né, para o técnico Guto Ferreira. Seguindo aqui o nosso vídeo, bora falar sobre o adversário, como viu o Vila Nova para esse compromisso na Serrinha. A última partida foi no meio de semana, assim como do Goiás, né, na quarta-feira contra o Iporá no estádio do Oba, uma vitória convincente pelo placar de 3-0. É o único time invicto no Campeonato Goiano, mesmo assim ocupa a quarta colocação do estadual, né, que vem muito embolado nesse comecinho de ano. É muito interessante também a tabela atualmente. Na quarta colocação, 9 pontos, né, em 5 partidas, venceu 2, empatou outras 3. Para esse compromisso, o técnico Claudinei Oliveira, aquele mesmo que comandou o Goiás nos anos de 2014 e também na metade ali da temporada, né, depois do estadual em 2019, vai contar com a volta do Marcelinho para fazer essa função como lateral direito, e o Jordan também, o zagueiro. Os dois estavam com 2 cartões amarelos e foram preservados desse último jogo, né, contra o Iporá, evitando uma eventual suspensão para o jogo contra o Goiás. Além da recuperação física do Ralf, né, que teve ali as suas 4 primeiras partidas como titular absoluto, acabou sendo preservado para esse compromisso, né? Lembrando que o Vila Nova no último final de semana teve o clássico contra o Atlético Goianiense lá no Oba, né? Um empate por 2-2 no domingo às 4 horas da tarde. O técnico Claudinei Oliveira, com esses 3 retornos, a tendência de uma provável escalação é com Vanderlei no gol, lateral direita com Marcelinho, os 2 zagueiros Carlos Alexandre e também o Jordan, lateral esquerda com o Diego Renan ou até mesmo o Rodrigo Gelado. Acho que o Renan vai ganhar essa vaga. No meio de campo com Ralf, Souza e também o Marlone, aquele mesmo ex-Goiás. Lá na frente com Lourenço, Neto Pessoa e o Guilherme Parede. O zagueirão Rafael Donato ainda segue fora, né? Um jogador também muito importante. Ainda bem, pelo lado do Goiás, pode ser uma boa. Essa zaga do Vila Nova é muito desconfiável. Eu diria que tanto o Carlos Alexandre, que veio do futebol gaúcho, também o Jordan, né? Zagueiro ainda jovem e chapecoense, se eu não estiver enganado, não vem fazendo boas partidas até aqui dentro do Campeonato Goiano. Não passa aquela credibilidade e também não vinham jogando juntos, né, no último ano. Acho que pode pesar principalmente para esse confronto, e o Goiás que vem fazendo gols em todas as suas partidas. O meio de campo
do Vila Nova, aí sim é um trunfo, né? O Ralf voltando e vem fazendo boas partidas nesse estadual, juntamente com o Souza, que é uma das boas peças, né, desse elenco do Vila Nova, e o Malone, que voltou a conseguir atuar com maior regularidade nesse comecinho de ano. Lá na frente, para uma equipe que está na Série B do Campeonato Brasileiro, é sim um bom ataque, onde a zaga do Goiás, que vem mal também, é bom a gente ressaltar isso, nesse começo do ano, deve iniciar essa partida muito atento, né? Tanto o Lourenço, Neto Pessoa, que é um centroavante canhoto muito bom, e o Guilherme Parede, aquele mesmo, ex-Juventude, Internacional e Coritiba. Pode deixar sua avaliação aqui embaixo também sobre esse elenco do Vila Nova, né? Como eu falei para vocês, dentro de uma Série B de Campeonato Brasileiro, acho um time muito competitivo. Tirando os dois zagueiros, que talvez o Jordan, mas o Carlos Alexandre ainda começando aqui no futebol goiano, não dá pra gente ter a certeza, né, do que vai ser, mas certamente se tivesse o Donato de volta nessa partida, faria uma diferença muito grande e é assim um time bem ajeitadinho pelo técnico Claudinei Oliveira, né, e eu gosto desse tipo de jogo porque pode mostrar um bom desafio para que o Goiás vai ter pela frente no Campeonato Brasileiro. É óbvio que a gente não vai encontrar equipes como a do Vila Nova na Série A, mas por esse momento da temporada, o comecinho, os jogadores ali ainda pegando um certo entrosamento, a parte física pesando também nas escolhas do técnico Guto Ferreira, é importante você ter esse desafio de uma equipe também muito qualificada, tradicional e que tem essa rivalidade, né, como no Campeonato Goiano. Então acho sim muito interessante e mais uma prova para a diretoria, enfim, para o técnico e para os próprios jogadores na sexta rodada do Campeonato Goiano. O Goiás que só ocupa a 7ª colocação, né, do estadual, que está muito embolado. Eu vejo, por exemplo, uma pressão muito grande caso o Goiás perca esse jogo. É óbvio, né, perder clássico dentro de casa ainda nunca é um placar aceitável. Um empate vai depender muito da atuação do Verdão. Eu vejo a torcida também muito paciente nessa questão, vem compreendendo mais esse comecinho de ano. Mas se for, por exemplo, assim como foi no jogo contra o Craque, né, lá em Catalão, aquele jogo meio morno, enfim, os jogadores parecendo meio que descompromissados, aí pode ser um empate que pode repercutir mal dentro do elenco. Mas se for, por exemplo, um jogo contra, como foi contra o Atlético, né, onde o Goiás conseguiu demonstrar sim uma boa qualidade de jogo, eu vejo como esses 2 pontos. Mas é muito importante voltar a vencer nessa rodada do Campeonato Estadual. Vale lembrar que os 8 primeiros se classificam, o Goiás tem apenas 1 ponto de diferença em relação ao Goiânia, né, que é o 9º colocado nesse momento que eu estou gravando o vídeo. O primeiro colocado é o Atlético, que tem 10 pontos, né, apenas 2 pontos separando o 7º colocado, né, que é o Goiás nesse momento, em relação ao Atlético, que é o líder. E o Goiás daqui para frente vai ter uma sequência bem mais tranquila no estadual. Na 7ª rodada contra o Inhumas, lá no Zico Brandão. Na 8ª diante o Grêmio Anápolis na Serrinha. 9ª rodada contra o Goiânia também aqui na capital. E na 11ª rodada diante o Morrinhos, lá no interior do estado, né, finalizando essa primeira fase do Campeonato Estadual no dia 15 de fevereiro. Então a tendência é que o Goiás vença pelo menos aí 3, 4 jogos tranquilamente depois dessa partida contra o Vila Nova, que é um dos últimos testes de grande nível, né, de grandes adversários também, com maior rivalidade, antes de fato das quartas de finais do estadual. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o seu palpite também para esse compromisso, passando aqui rapidamente o histórico desse confronto, né, o maior freguês da história do futebol mundial em clássicos, né, 321 partidas com 152 vitórias do Goiás, 82 do Vila Nova e outros 87 empates. Na Serrinha um pouco mais equilibrado, 6 partidas, 3 vitórias do Verdão, outras 2 do rival e outro empate, né, jogando no estádio Hélio Pinheiro. Pode deixar o seu palpite e também a sua escalação para esse clássico na Serrinha. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Na tela final, os vídeos, né, onde eu falo sobre as notícias do Goiás nesse comecinho de final de semana. Além disso, o nosso canal de cortes também, o Cortes do Goiás News, aqui embaixo na descrição. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!